traumas que o vestibular me causou. Esse é um vídeo onde eu vou contar um pouco sobre experiências pessoais em relação aos anos de vestibular, alguns traumas que eles me causaram, com o objetivo de, quem sabe, você perceber que você não passa por isso sozinho, se identificar, comentar aqui embaixo: meu Deus, Felipe, também passo por isso, eu devo desistir? Não. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebi esse comentário que tá aparecendo aí na tela no vídeo mais famoso aqui no canal, que é um vídeo sobre ciências humanas. Eu conto, na verdade ele é um exercício de interpretação, só que eu coloquei num formato de dica pra pessoa acertar questões de humanas sem saber o conteúdo necessariamente. E é um vídeo que, assim, eu não gosto da imagem dele, não gosto de mim, tipo, da minha imagem específica no vídeo, mas é um conteúdo do qual eu me orgulho. Muita gente veio comentar que começou a acertar muito mais questões humanas depois daquele vídeo, mas enfim, o assunto não é esse. O contexto para entender isso tudo é que aquele vídeo foi gravado em 2019 e eu tava de uma outra forma, assim, no sentido de eu gravava os vídeos muito mais animado e falava de uma forma mais, tipo como eu tô falando agora. Só que eu sei que, por exemplo, nos últimos vídeos e em alguns outros vídeos também, eu tô com um tom meio apático, assim. Então, até no último vídeo, que coincidentemente também foi de humanas, eu tô falando: oi, gente, esse vídeo é sobre ciências humanas, eu espero que vocês gostem dessa dica e tudo mais, e tipo, reage. E outra coisa também que me motivou a gravar um vídeo sobre esse tema foi uma DM que eu recebi hoje no Instagram. Não vou postar o print pra não expor a pessoa, mas ela falava... Primeiro ela me perguntava sobre como foi a minha experiência fazendo terapia. Eu fiz terapia mais ou menos de metade de 2018 até metade de 2019. Foi muito bacana. E essa pessoa também me perguntou se eu me afastei muito dos meus amigos no período de vestibular. E eu já tava pronto pra digitar assim: não, imagina, isso não acontece. Só que antes disso eu parei pra pensar e eu fiquei, realmente não sobrou ninguém. Não, mentira, sobraram duas pessoas que são, assim, muito próximas e tudo mais. Uma delas, inclusive, eu falo todo dia, basicamente. Mas de resto, todo o ciclo de amizade que eu tinha construído do colégio, do ano que eu fiz cursinho presencial, todo se esvaziou. Não sobrou mais ninguém. Lógico, tem algumas pessoas que eu considero muito até hoje, que, tipo, às vezes falam comigo no Instagram de vez em quando. E, por exemplo, quando eu passei agora pra medicina, me mandaram mensagens muito bonitas e tudo mais. Então, não me afastei delas porque eu quis necessariamente. Foi mais uma questão de rumos que a vida foi tomando. E querendo ou não, tirando... Por exemplo, quando você tem um grau de amizade muito elevado com uma pessoa, qualquer coisa é assunto. Porque vocês ficam como se fosse pessoas da família mesmo. Então você conta sobre questões pessoais, você fala de qualquer baboseira e tudo bem, você mantém ali aquele laço porque meio que ele é maior do que isso. Quando você tem pessoas que não são tão próximas, que você gosta muito, mas que não são tão próximas, geralmente o que une vocês é ou um contexto que vocês compartilham ou alguma coisa em comum. Então, por exemplo, como eu não estava mais no colégio convivendo com aquelas pessoas, muitos dos amigos daquela época eu parei de conviver, esse laço foi se diluindo. E pessoas que, por exemplo, eu conversava sobre algum tópico em comum de algum momento que a gente viveu, também isso passou, as pessoas tomaram rumos diferentes, eu sou uma dessas pessoas, e também aconteceu isso, esse afastamento natural. Esse é um ponto que eu acredito que pessoas que tentam vestibular por alguns anos passam muito. Porque, querendo ou não, o teu contexto, né, vira só esse. E no meu caso, por exemplo, durante os últimos 3 anos, eu estudei basicamente em casa. Eu até brinco que eu passei 3 anos trancado dentro de casa. Então, não aconteceu aquele ciclo natural de, tá, eu tinha aquele contexto da escola e agora eu vou para um outro contexto onde eu vou conhecer pessoas novas, eu vou fazer novas amizades e tudo mais, e tarará, tarará. Teve meio que esse vácuo, né, entre uma coisa e outra. E no meio desse vácuo eu acabei me distanciando de muitas e muitas pessoas. Foi uma coisa negativa? Assim, de uma perspectiva mais superficial, pelo menos até onde eu consigo acessar, eu digo que não. Porque, como eu falei, tem pessoas que eu considero muito, que eu continuo tendo contato de vez em quando, mas eu acho que foi uma coisa muito natural. Mas, por exemplo, essa pessoa que me mandou DM no Instagram falou assim: poxa, hoje foi um exemplo. Os meus amigos saíram, eles sabiam que eu queria ir, mas eles não me chamaram.
E ela deu a entender, a pessoa, né, deu a entender que não chamaram porque, tipo, ela tá mais afastada por estar estudando pro vestibular e tudo mais. E aí eu fiquei, realmente, isso é um negócio que acontece. E aí um outro ponto, né, essa questão do primeiro comentário que eu mostrei pra vocês. Ah, eu acho que ele era mais feliz nessa época, em 2019. Olha, é um negócio aí que cabe um debate, porque eu não sei. Eu também não quero atrair gente chata com esse vídeo falando assim, ai, tá vendo só, as coisas não valem a pena, é muito tempo, e blá, 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 blá. Quem tem que saber isso é cada um, sabe? Então, assim, eu sei da minha vida, eu sei o que que eu fiz, o que que eu fiz, do que eu me arrependo, do que eu não me arrependo, eu acho que não cabe a você julgar. Eu sei que quando eu me exponho na internet, eu dou margem para que as pessoas comentem sobre o que eu tô falando, e o que eu tô falando no momento é sobre a minha vida, mas vamos ter bom senso, né, gente? Mas principalmente usando o exemplo meu, né? Eu ia falar da minha pessoa. Usando o meu exemplo, tentar passar em medicina. Fiquei 5 anos fazendo vestibular até conseguir a minha aprovação no começo desse ano. 5 anos é um tempo considerável. Então, assim, muitas coisas foram mudando nesse processo. O processo de estudo que eu tinha no primeiro ano que eu prestei a prova, o Enem e tudo mais, foi muito diferente, tinha um contexto muito diferente do último ano, por exemplo. Até porque nesse período eu fui envelhecendo, né? Parece que eu tenho 80 anos, mas na verdade, ó, mas querendo ou não, olha, eu saí do ensino médio com 16 anos, 16 para 17, que foi quando eu entrei pra engenharia. Eu tinha ali as minhas responsabilidades, lógico, mas, por exemplo, eu não tinha que pagar minhas próprias contas ainda naquele momento. E assim, o Brasil, né, mesmo vem piorando e entrando numa crise pior ainda ano após ano. E até por isso mesmo, quando a gente compara. Porque o Brasil meio que sempre foi ruim, né? Mas, tipo, quando a gente compara com hoje, com 2017, por exemplo, que foi o ano que. Não, 2016, que foi o ano que eu entrei em engenharia. 2016 era um ano que, assim, não tava nesse nível. Então, esse contexto de crise, né, econômica e tudo mais, então tudo isso influencia também. E aí, o que aconteceu? Aí tá, entrei em engenharia, saí em 2017 no meio, então tinha ali 18 anos. Eu com 18 anos também tinha uma realidade diferente da que eu tive com 20, que foi quando eu comecei a ter mais responsabilidades e mais coisas com as quais eu precisei me preocupar. E com 21, que foi em 2020, né, teve essa pandemia mundial, então, assim, afetou completamente vários aspectos da minha vida e de todo mundo, inclusive. 2021, ganhei mais responsabilidades ainda, a questão da pandemia se estendeu e várias outras coisas. No último ano, foi o ano onde eu consegui ficar um pouco mais tranquilo e tudo mais, e foi o ano que, coincidentemente, eu consegui o resultado que eu precisava para passar na universidade que eu queria, mas numa realidade completamente diferente da realidade que eu tinha no primeiro ano que eu prestei vestibular. Então, nessa progressão toda, dá pra gente perceber que, querendo ou não, eu tinha muito mais facilidades, apesar de uma ingenuidade muito maior, mas eu tinha mais facilidades e mais uma ignorância que me permitia enxergar as coisas de uma forma mais leve comparado ao último ano, por exemplo. Então, 2021 foi um ano onde eu estava com uma consciência muito maior em relação às coisas, em relação ao meu redor, e foi um ano até que eu precisei tomar mais cuidado com a minha saúde mental e tudo mais, por conta de tudo que tinha acontecido nos últimos anos, que inclusive eu ter tomado conta da saúde mental foi um fator que me ajudou na aprovação. Então, assim, meio que essa pessoa não deixa de estar errada, completamente errada, mas eu acho que a vida é assim mesmo, sabe? A gente vive em altos e baixos. Então, talvez naquele momento de 2019, naquele vídeo, eu estivesse realmente com outros sentimentos e expressando isso pra câmera. E nos últimos vídeos, nos últimos tempos, não. Eu reconheço que, tipo, nos últimos vídeos mesmo eu tô tipo, super apático. Mas a gente vai tentando melhorar, né? Eu acho que nesse vídeo eu já tô gravando com um pouco mais de segurança, um pouco mais tranquilo. E eu acho que a gente segue nisso, né? Até coincide, né? Eu acabei o processo do vestibular. Eu não preciso mais fazer vestibular. Agora eu vou começar uma outra fase. Então isso me anima também. Outras coisas me animam. E
Eu até brinquei que, assim, eu vou precisar de um tempo para me recuperar dos traumas que o vestibular me causou. Mas eu também não olho para isso de uma forma tão negativa. Eu acho que é um processo natural da vida e a gente tem que aprender a lidar com as coisas, com as nossas emoções e com os nossos contextos, ano após ano. Mas comenta aqui embaixo o que o vestibular te trouxe, tanto de bom quanto de ruim, pra gente compartilhar as nossas histórias. Eu já falei a minha aqui no vídeo, você conta a sua aqui nos comentários para que as pessoas possam ver que não passam por essas situações sozinhas e até para que a gente possa, né, tirar isso, expressar, porque faz bem também. Se você gostou desse vídeo que foi meio bagunçado, deixa um like, eu sei que ele não vai atrair tanta visualização quanto um vídeo mais um título chamativo, mas é isso aí. Eu vejo vocês no próximo. Prometo gravar com um pouco mais de ânimo e tchau.